Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Deus seja presente em cada um. Nós estamos aqui nessa noite, para aqueles que estão nos assistindo através do Facebook. Que seja um culto que nós prestemos a Deus, louvor, adoração e de gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas a cada dia. Vamos estar nesse momento nos colocando de pé. Nós estamos aqui, você na sua casa, fique à vontade. Nós iremos orar para iniciar nosso culto desta noite, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude com a conexão da internet, nos ajude com a energia elétrica, mas tem realizado em nossas vidas e certamente por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus, por nós nessa noite. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua casa mais uma vez, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de poder cultuar ao Senhor, ó Pai, mesmo não todos aqui presentes, mas alguns estando aqui e outros em seus lares, ó Deus, ou até mesmo no trabalho. Senhor, que seja um tempo, Pai, mais um tempo em que nós estamos para louvar o Teu santo nome. Nós queremos lhe agradecer por esta oportunidade preciosa de estar em Tua casa. Queremos te pedir, Senhor, por favor, ó Deus, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quero nessa noite convidar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos iniciar o nosso culto, como nós temos feito, cantando ao Senhor, louvando ao nome precioso do Senhor, declarando as Tuas maravilhas. Vamos louvar o Senhor, reina em mim. O Senhor é o Deus toda a terra, é o Senhor das nossas vidas, e a cada dia Ele tem sido fiel, amados, e nós precisamos, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, render graças a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor, de tudo me sou, reinar em mim. Pai do reino da terra, das nossas vidas, Tu és o Deus poderoso.
talvez nós tenhamos de louvar a Deus há um tempo, vem falando que nós temos que valorizar as oportunidades que temos de estar diante do Senhor. Hoje não é mais um dia, é uma oportunidade preciosa que Deus nos dá de podermos render a Ele nosso louvor e adoração, a nossa gratidão. Por isso, vamos cantar em nome de Jesus. Precisamos ser nascer do Espírito, nascer de novo. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Oh, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh, Jesus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Tua vontade, doce Espírito, que a minha seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a vida seja tua. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida Estamos aqui porque nós necessitamos buscar a tua presença, Senhor. O teu povo está, Senhor, conectado nessa noite em suas casas, porque necessita da tua presença.
Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu agir, do Teu querer em nós. Fortalece os corações, ó Pai, tristes e abatidos. Traz alegria daqueles que estão tristes, ó Pai, desanimados. Senhor, que seja um tempo de fortalecimento e não de enfraquecimento. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, amados. Ele é a nossa esperança, é a nossa luz, é a nossa canção. Ele é Jesus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus essa noite. Ao santo e precioso nome de Jesus. Aleluia. Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus.
esperança, Senhor. Em Ti nós confiamos. Em Ti nós depositamos a nossa fé. E temos a certeza de que o Senhor é a força, é a vida e a alegria que há em nós. Aleluia. Temos cantado ao Senhor que habita nas alturas, que reina soberano sobre as nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos cantar ao Senhor, porque habitas o Santo dos Santos. Vamos falar com o Senhor nessa canção, dizendo que nós estamos aqui, queridos, para ofertar a Ele a nossa canção de adoração e louvor. Expresse a sua gratidão em nome de Jesus. Aleluia. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, sei que não rejeitas o puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti. Doce nome, precioso
que Ele encha a tua casa, que Ele encha a minha casa, a minha e a tua vida, meu amado. O nome santo do Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês essa noite. Amados irmãos, queremos nessa noite passar um momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Amados, eu quero, como tenho falado nesses últimos dias, ou nesses dias que nós estamos vivendo, tratado a respeito de vários assuntos, né, de várias coisas importantes que o Senhor tem nos dado a oportunidade de vivermos, né? Amados, nessa noite refletir sobre a verdadeira alegria. O que é a verdadeira alegria? Esta canção que nós cantamos agora no final, ela tem em seu refrão o nome de Jesus. Tem em seu refrão o nome doce e se você achou, diga amém. Fique de pé, né? Vocês estão aqui nessa noite, fique de pé. Você que está em casa, fique à vontade, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus, por Jesus, misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que nós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais que preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não visto agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da salvação da vossa alma. Vai abrir a sua Bíblia. Em capítulo 1 também, nós iremos ler ao versículo 11. Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao 11, a nossa leitura. Paulo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estais em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a Deus e paz, a ação do Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que vós tenho e a afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e em todo conhecimento,
para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós queremos te pedir que ela agora em nossos corações que estamos aqui e também daqueles irmãos que estão nos assistindo através da internet. Seja conosco, Senhor, fale conosco, nós precisamos, ansiamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Poder sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Amados, eu começo esta sessão com uma informação. No ano de 2013, uma revista publicou a seguinte matéria: explore os remédios mais no mundo. E dizia: os Estados Unidos e o Reino Unido explore os remédios mais vendidos no mundo. E dizia: os Estados Unidos e o Reino Unido é algo preocupante, amados, que os antidepressivos sejam os remédios mais vendidos no mundo, inclusive no Brasil. Alguns anos atrás, quando nós falávamos de antidepressivos, remédios para dormir, por exemplo, que a gente tratava muito dessa temática, se tinha um grupo de pessoas específico que precisavam desses medicamentos. Mas hoje, muita gente tem feito uso, e quero dizer que uso indiscriminado dessas medicações. Muitos, porque, amados, não suportam a possibilidade de estarem acordados. Você já ouviu falar nisso? Eu conheço histórias de pessoas, relatos de pessoas que preferem estar alienados com uma medicação do que estarem bem acordados. E o que tem a ver isso com o que nós estamos lendo? Paulo, amados, todos nós sabemos, está escrevendo para a igreja de Filipos a respeito da verdadeira alegria. Carta da alegria, Mas, diante desse relato que eu li para os amados, parece que as pessoas estão precisando de alegria, de confiança, de esperança, de certeza. Parece que o que falta é algo nas pessoas que lhe dê um desejo ardente de viver com amor e alegria. Muitos não têm alegria de viver. Muitos perderam a alegria de viver. O texto que nós lemos, em Filipenses capítulo 1, 1 ao 11, nos revela que coisas são essas que estão faltando no coração das pessoas. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos crentes que moravam numa cidade chamada Filipos, que era uma colônia do Império de Roma. Era uma cidade onde as pessoas estavam querendo viver como as pessoas que viviam em Roma. Eles queriam copiar o modo de vida daqueles que viviam em Roma, com muito luxo, riquezas, também arrogância e espírito de superioridade. Esta era uma característica dos romanos, uma característica daquele povo que dominou, a maior parte do mundo, tinha em suas práticas, em seu comportamento. E a cidade de Filipos, o povo de Filipos, vendo este comportamento dos romanos, começou a olhar para aquilo e achar interessante, e começou a querer copiar aquele modo de vida. Na verdade, o que as pessoas queriam era viver uma vida de aparência, tentando fazer com que as coisas deste mundo
como bens materiais e prazeres, pudesse se tornar motivo de ter uma vida feliz. Então o apóstolo escreve uma carta com o objetivo de agradecer aos irmãos filipenses por ter feito por ele, mas também para orientar a respeito de como nós devemos viver a vida cristã neste mundo. Amados, existe uma forma, existe um jeito de viver a vida cristã nesse tempo. A pandemia, fora da pandemia, não tem jeito de viver a vida. E não é de qualquer jeito e de qualquer maneira. E não é baseado nos princípios do mundo em que nós nos encontramos. O jargão que nós usamos de que estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, ele é verdadeiro. Nós estamos nesta terra e trabalhamos, estudamos e vivemos, alimentamos, custamos bem nessa terra, de acordo com o nosso trabalho, porém nós não somos deste mundo e não iremos ficar aqui, amados. O nosso Senhor virá nos buscar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei se está aqui daqui a 30 anos, 20 anos, 5 anos, 5 minutos, 2 minutos, eu não sei. Porque eu preciso da palavra de Deus não abrir e piscar de olhos. Você consegue medir? Eu não consigo. Ele virá nos buscar o seu povo. Então o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos irmãos da igreja de Filipos a olharem para as coisas deste mundo e não deixarem que essas coisas os atraiam a ponto de que eles deixem de viver a fé genuína em Jesus para ficar preocupados com as coisas deste tempo, deste mundo. Então o apóstolo ele escreve esta carta. E o texto que temos diante de nós está nos ensinando sobre isso. O apóstolo começa a carta revelando coisas particulares entre ele e os filipenses, como uma carta pessoal. E ele faz isso por meio de descrever como é a sua oração pela igreja. Uma oração que tinha como agradecimentos e pedidos, mas uma oração que deve ser o nosso estado de espírito. Qual é o teu estado de espírito, amado? Como é que você tem andado? Não é uma pergunta retórica, né? Não precisa me responder. Mas você tem andado ou alegre, ou aborrecido, ou irritado? Como é que você tem andado? De vez em quando um pouco irritado, né? De vez em quando a gente fica. Tadinho, ela fala isso comigo desde que a gente casou. Ou antes disso. Calma, você está nervoso? Eu tenho um tique na perna, irmãos? Eu tenho um tique na perna. E eu fico com esse tique na perna se balançando. Aí o Bernardo deita na minha perna e fala que é massagem. Como que está o nosso coração? Como que está, na verdade, como estão os nossos sentimentos? Porque o apóstolo Paulo escreve a igreja de Filipos e diz para eles: olha, vocês precisam manter o foco. Vocês não podem perder o foco. O objetivo de vocês é buscar, agradar e servir a Deus. Apenas isso. Ele faz isso por meio desta carta. Ele revela 3 coisas importantes que a igreja precisava analisar em Filipos: a alegria, a confiança e o desejo de amar a Cristo. Eu sei que é bem resumido, amados. É bem resumido o que nós vamos tratar hoje, porque o reino de Deus é muito grande. É muito grande. Para que a gente tenha muito tempo de vida cristã para entender o que compreende o reino de Deus. Mas hoje nós vamos destacar 3 pontos importantes. A primeira, alegria. Se podemos falar de algum homem que sofreu, podemos falar também sobre o apóstolo Paulo. Este sofreu, amados, por amor ao Evangelho. Foi apedrejado e dado como morto, sofreu calúnia,
e difamação, foi preso injustamente, passou por naufrágio, foi julgado injustamente e escreveu esta carta quando estava preso, sem saber o rumo, o seu rumo e o seu destino. Paulo estava preso, queridos. Já falamos sobre isso muito nessa carta. É uma carta muito interessante. Ele mexe nos tratos de Filipenses, de como aquele homem encarcerado, preso, consegue escrever uma carta falando de alegria para os outros, falando de ter foco para os outros. É algo interessantíssimo, amados. Sem saber do seu rumo e destino. E a pergunta é: como um homem como esse poderia falar sobre alegria? Talvez muitos que não tivessem passado nem pela metade do que ele passou, já teriam se esquecido do que é sentir alegria. Amados, a gente não passa não vou nem dizer uma porcentagem aqui. E a gente não consegue manter um padrão de confiança, de alegria no Senhor. Quando eu digo nós, irmãos, porque eu me incluo nisso. Todos nós, como cristãos, temos um desafio diário de não deixar nos abater. Mas não é fácil, não é simples. Mas nós vamos aprender nessa noite com o apóstolo Paulo que a alegria é algo que não pode se apartar de nossos corações. Mas ao contrário disso, em primeiro lugar, Paulo saúda os irmãos, se referindo a si mesmo como escravo de Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo saúda aqueles irmãos. Ele trata da questão da sua própria liberdade. Ele glorifica a si mesmo por sua liberdade. Ele está feliz. Porque o serviço, ou servir ao Senhor, é algo prazeroso. A escravidão que ele trata não é uma escravidão, amados, de sofrimento, como nós já ouvimos, no Brasil e em outros países, de tortura, de sofrimento. Não, é uma escravidão prazerosa. Como é que pode sentir prazer em ser escravo? Com Jesus é assim. Muitos não entendem porque nós somos felizes. Muitos não entendem porque a nossa alegria não está no copo de bebida alcoólica, não está no cigarro, não está num remédio. A nossa alegria está em Deus. A nossa alegria não está na satisfação pessoal dos nossos próprios desejos. Não está. Ela está em Deus. Mas, amados, nesse tempo que vivemos, as pessoas têm buscado satisfação daquilo que as agrada e não que agrada a Deus. Isso muda tudo acerca de como nós vemos o mundo. Mostra que a nossa visão de mundo não está mais submetida ao modo de vida mundano. Ser escravo de Cristo é submeter a Ele e com um coração grato, cheio de alegria por pertencer a Ele. Você é grato e eu sou grato porque eu pertenço a Cristo, porque Ele me comprou, porque Ele te comprou com sangue precioso. Isso fica claro quando o apóstolo começa a sua oração, nos versos 3 e 4, ele faz questão de destacar que a sua oração pelos filipenses era com alegria. Então Paulo estava no spa, Paulo estava num lugar confortável, ele estava preso. Mas ele lembra com alegria daqueles irmãos, sabe por quê? Porque pensamentos alegres são o que Deus quer que nós tenhamos, amados. Não é viver alienados. Não é isso. Nós não somos alienados. Nós sabemos que está acontecendo muito bem à nossa volta e no mundo em que nós vivemos. Pela manhã, na nossa lição, os irmãos estavam lá online participando da lição. Eu citei a questão do filme, que nós vimos esses dias. Uma perseguição muito grande acontecendo em todo o Oriente Médio, mas também na China, nesses países que são fechados pelo Evangelho.
E aquele filme em si, não concordo com o pensamento, com a visão, eu deixo bem claro isso, mas tratava da alegria daqueles irmãos em servir a Cristo, de que eles estavam fazendo o que o governo queria, ou obedecer a Deus. Nós ainda não chegamos, eu não sei, a este termo em nosso país. Eu não sei se chegaremos. Eu não vou aqui dizer para você que nós estamos, mas, amados, precisamos nos posicionar. Porque no momento em que uma encruzilhada se põe diante de nós, em obedecer a Deus e desobedecer aos homens, muitos vão entrar em crise, e muitos andam nos questionamentos. Mas toda autoridade não é constituída por Deus, mas quando ela te impede de servir o teu Deus, não. Ela pode, e eu tenho falado muito isso esses dias, né? Nós tivemos no início do ano uma determinação do ano, e automaticamente observaram isso. Mas no momento em que há uma possibilidade de cultuar, vamos cultuar a Deus, porque nós não podemos. Aliás, a igreja não para. Nossa primeira edição da nossa revista nova foi: a igreja não para. Ela não para mesmo. Ela não parou um minuto. Nós continuamos ativos, participando, fazendo cultos online. É claro, amados, que não é o melhor. É claro que a gente gosta de estar assim juntos, né? A gente olha para os bancos e nós temos o costume de sentar nos lugares específicos na igreja, e às vezes eu estou aqui olhando, olho, eu sinto falta. Mas a verdade é que nós nos reinventamos como igreja. E isso está acontecendo aqui hoje. Estamos aqui transmitindo o culto. A gente não tinha esse tipo de prática. Mas o que isso vem a nos acrescentar nesse tempo? Bom, o apóstolo, ao falar para os irmãos de Filipe, ele fala que eles precisam estar atentos com aquilo que de fato é alegria. Certamente ele passou por muitas situações de tristeza, angústia, sofrimento, porém a tristeza e a angústia não eram a marca da sua oração. Paulo não era alguém ressentido com Deus, porque ele tinha enfrentado aquelas situações. Meu amado, não seja ressentido com Deus pelas situações difíceis que você tem enfrentado. Não seja ressentido com Deus porque Ele não te concedeu aquilo que você tem clamado. Porque Ele sabe o tempo certo de concretizar cada coisa na minha e na sua vida. Amém? Amém. Ele conhece o teu e o meu coração. E eu tenho a plena certeza de que Ele só realizará quando Ele entender que é o melhor para nós. Ou não realizará. Porque Ele entende que algo que nós estamos pedindo, pastor, nós somos isso. Pode não ser bom. Eu não sei, amados, Ele que sabe. Ele que sabe. Mas a oração de Paulo não era uma oração ressentida. Era uma oração de quem havia, sabia e compreendia que Deus é quem determina o que é melhor. Mas era uma oração com alegria, que é o primeiro ponto da observação do nosso texto. Você, eu, nós precisamos ser alegres. Alegria significa estar sorrindo o tempo todo? Não. Nem sempre a gente está sorrindo o tempo todo. Mas nós temos satisfação, convicção de que no nosso Deus existe abundância de alegria. Mas quando ele recordava dos irmãos, ele fazia a sua oração com alegria, mesmo quando estava em situação de luta e provação. Este era o estado de espírito do apóstolo, a marca de seus sentimentos, constante e vibrante. Talvez você deve estar se perguntando: qual é o segredo então para tanta alegria? Como poderia um homem como esse, que passou pelo que passou, sentir alegria na vida? Humanamente falando, não temos uma resposta. Eu não tenho resposta para essa sua pergunta, nem para a minha própria pergunta. Mas uma reflexão importante
fazer. É por isso mesmo que os consultórios, amados, psiquiátricos, os médicos, que cuidam da mente, estão cheios. Porque as pessoas não sabem como sentir alegria nesta vida, não conseguem. É emprego que está difícil, são os problemas da família, são muitas coisas que podem justificar a tristeza. Quando eu vou conversar com alguém que está triste, eu pergunto: por que não sabem responder? Eu digo: você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Não. Eu falei assim: então vai ficar difícil. Porque hoje nós falamos de oração como refúgio. Nossa lição de hoje foi essa. Oração como refúgio. Não é tempo de deixar de orar. É tempo de estar em constante oração. É o tempo do orar sem cessar. E não o tempo de deixar de orar. É tempo de criar o hábito da prática de buscar a Deus. Por quê? Porque é um emprego, problemas, meu irmão, se avolumam diante de Deus. E aí, essas coisas podem justificar a tristeza. Mas Deus nos ensina por meio desta oração do apóstolo que a alegria não vem conforme as circunstâncias. Não vem só quando as coisas estão bem. Alegria sincera nesta vida. E o segredo está aqui no texto, no versículo de número 5. Pela voz do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quem trabalha, já ouviu esse ditado? Não dá trabalho. Eu aprendi isso. Depois que eu aprendi isso, muita coisa mudou. Quem trabalha não dá trabalho. Quem trabalha no Evangelho não tem tempo de ver problema. Quem trabalha no Evangelho servindo a Cristo não. Eu estou falando, querido, importante. Eu estou falando do trabalho espiritual. Não tem tempo. Não arruma tempo de ficar desanimado, porque o seu prazer, a sua alegria é propagar a vontade de Deus. A oração é feita por causa da oração dos filipenses no Evangelho. Aqui está falando da ajuda que ele tinha recebido dos irmãos, e por isso ele falou da cooperação, mas o sentido aqui mais correto não parece ser o de apenas uma ajuda financeira para o avanço do Evangelho, ajuda financeira, mas para o avanço do de ajuda financeira. Ele está falando de vivem a verdadeira alegria e devem viver porque cooperam para o Evangelho, fazem a alegria de Paulo surgiu por Evangelho. Isso demonstra o sentimento de Paulo por eles, mas muito mais do que isso, demonstra que o Evangelho que nós conhecemos é capaz de alegria, de nos dar regozijo, salvando diante de nós. Pode nos dar programações que nós temos para fazer, coisas espirituais que nos edificam. Então nós precisamos das coisas para nosso conhecimento. Paulo aqui está sentindo alegria pelos outros estarem no Evangelho, mas ele sentiu isso por era a vida, inclusive que ele é o motivo de nos alegrarmos. Amém. Queridos, meus irmãos, nós muitas vezes nos sentimos, não sentimos a vida, procurando. Pastor, eu fui no culto e eu entrei e saí, não senti nada. Jesus.
buscai Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo é secular. Buscar a Deus é o importante. Segundo ponto, amados, confiança. No verso 6, Paulo diz: além eles confiança. É uma alegria que vem acompanhada de confiança. O seu sentimento de alegria não é fraco. Na vida dos filipenses, a confiança de Paulo estava no fato de que Deus não abandonaria os seus filhos. Tem gente por aí achando que Deus nos abandonou. Tem gente por aí achando que Deus está dormindo. Tem gente por aí achando que Deus não está vendo. Mas Ele continua cuidando do seu povo. O seu coração estava seguro em Deus. A verdade é que a fonte de toda a sua alegria era a confiança na obra de Deus. E essa confiança em Deus deu condições de Paulo viver. A mensagem é clara aqui. Nós podemos viver a vida confiantes em Deus, no seu caráter, no seu poder de sustentar e terminar o que Ele começou em nós. Perceba que a ênfase está exatamente nisso, no fato de que no dia de Cristo nós estaremos lá, porque Deus completará a obra que começou. E Paulo fez questão de mostrar porque ele pensava assim. Ele diz, ele começa dando uma primeira justificativa, razão do porquê ter tanta certeza. Ele diz: eu trago vocês no coração, seja nas algemas e confirmação do Evangelho. No primeiro momento, a razão que o apóstolo dá para tanta confiança no trabalho de Deus parece um pouco estranha. Ele simplesmente diz: porque trago vocês no coração. Mas o fato em si de ter outros irmãos no coração não quer dizer muita coisa no que diz respeito à confiança em Deus. Mas o ponto aqui não é esse. Se lermos mais atentamente o texto, veremos que Paulo está dizendo que trazia os irmãos no coração porque eles eram participantes do Evangelho junto com ele. Queridos, quem não se entrega com o Evangelho, quem não busca, quem não serve, quem não se declara, quem não tem prazer, amados, como se alegrar com alguém assim? Nós estamos aqui, já praticamente um mês, fazendo as nossas lives. Temos tido esse compromisso de estarmos aqui um pouco mais cedo para nos organizar. E como eu me alegro quando cada um diz assim: pastor, ok, eu dou um joinha lá, eu estou indo para o culto, sabe por quê? Que alegria, amados, fazer isso aqui para o Senhor. Não para mim, não para nossa satisfação, mas para Deus. Porque essa mensagem pregada, os louvores cantados, são para a glória de Deus e para a proclamação do Evangelho. Porque essa mensagem vai alcançar pessoas que a gente nem imagina. Os louvores que cantamos aqui hoje, amados, vão ecoar em lugares que nós nem imaginamos. De pessoas que nós nem conhecemos, porque alguns irmãos, eles compartilham o link, compartilham o vídeo e vai para as suas redes sociais de pessoas que eu nem conheço, de que você nem conhece. Então, nós estamos aqui, eu estou alegre, feliz, confiante no Senhor, porque nós estamos aqui fazendo a defesa do Evangelho, proclamando a mensagem de Jesus. Era esta a certeza do coração do apóstolo Paulo. A questão é que o sentimento que ele tinha pelos irmãos do coração vinha da comunhão que eles tinham no Evangelho. Isso quer dizer que o Evangelho é que era a fonte dessa confiança. O Evangelho deve ser a fonte da nossa confiança todos os dias. Saber que nós somos chamados por Deus para este santo e precioso Evangelho. Que nós somos chamados para pregar esta palavra preciosa de Deus, que quebra cadeias, que restaura vidas,
que alegria é saber, que certeza é saber, que confiança é nesse Deus. No verso 8, Paulo até chama Deus como testemunha desse sentimento que ele tinha pelos irmãos, mas por causa do Evangelho. É assim como o Evangelho opera em nós. Em tudo que temos e o que somos, Ele nos dá segurança. O que diz o cântico que nós cantamos muito aqui? Que segurança eu sou de Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Como cantar este cântico se nós temos medo de servi-lo, de abandonar as coisas desse tempo para viver somente para a glória dele? A confiança de Paulo estava em saber que aqueles irmãos tinham comprometimento com Deus, mas que deveriam se manter firmes neste comprometimento e não olhar para as coisas que poderiam tirar o foco daqueles irmãos. Mais uma vez, o verdadeiro sentimento de segurança e confiança nesta vida não vem das coisas deste mundo, mas vem das mãos de Deus. Vem da comunhão com o Evangelho pela fé. É esta certeza do Evangelho de que Deus nos sustentará e nos fará viver seguros. Quer dizer que podemos viver com confiança porque estamos no Evangelho de Cristo, mas não podemos esquecer que é o Evangelho da graça. Nenhum de nós merecemos estar aqui ouvindo o Evangelho, tendo alegria em Cristo, confiando em Deus, mas Ele nos doou isso por pura graça. Que bênção, irmãos! Ele nos doou isso por pura graça, pura bondade de Deus sobre nós. Continuando, amados, devemos ter certeza de que o mesmo Deus que operava na vida de Paulo, preste atenção nisso, que operava na vida dos filipenses, é o mesmo Deus que opera em nossa vida agora. Por isso, confiemos na obra de Deus e andemos certos de que Ele começou a boa obra em nós e completará esta obra um dia. Esta é a nossa confiança. E em último lugar, desejo de amar a Cristo. No verso 9, que diz assim: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento. Paulo muda o foco de sua oração, de uma oração de ação de graças para um pedido, mas não muda o seu sentimento pelos filipenses. O pedido agora expressa o seu sentimento de que ele deseja dos irmãos, como diz o verso 9 que nós lemos, que o vosso amor aumente mais e mais. Na vida devemos expressar alegria, manifestar nossa confiança em Deus, mas também não podemos esquecer do amor a Cristo e ao Evangelho. Vimos que a nossa alegria e confiança na vida vem do Evangelho da graça de Deus, mas vemos também a necessidade de desenvolver o nosso amor por esse Evangelho que tem a pessoa de Cristo no seu centro. A nossa vida não se resume a ter alegria e confiança, mas avança para o amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Viver a vida cristã é viver amando a Cristo, lembrando-nos de como Paulo começa a carta se referindo a si mesmo como escravo. Mas essa escravidão não é igual à escravidão que conhecemos, como a que ocorreu aqui no Brasil. É uma escravidão sujeita, baseada no amor a Cristo. Desejo de amar e ser. É importante pensar que nós precisamos viver amando a Cristo e assim fazendo tudo o que Ele ordena, não por constrangimento, mas porque amar o Evangelho é o que nós, como cristãos, devemos fazer. Por isso, duvide quando alguém não defende a igreja.
estranho quando alguém não defende o Evangelho. Quando alguém se diz servo do Senhor, não luta pelo Evangelho. Acho estranho, duvide. Esse amor aqui não é um sentimento que estamos acostumados a pensar. O texto nos revela que o amor que devemos ter deve ser um amor com entendimento, com reconhecimento das coisas de Deus, da sua vontade. É um amor que cresce no entendimento, capaz de julgar o que é e o que não é de Deus. O que é e o que não é de Deus. Esse amor é um amor que tem a capacidade de separar não só o mal do bem, mas o que é importante do que não é importante para a vida. Porque ele tem capacidade de discernir as coisas do reino. Realmente é um amor que cresce em querer conhecer cada vez mais o seu mestre e a sua obra. Não é um amor que nos leva a dizer apenas: ah, como eu amo a Deus. Ah, como Jesus é lindo e eu amo muito a Ele. Por exemplo, uma lei qualquer. O Evangelho transforma, amados, de dentro para fora. De fora para dentro. O nosso coração no Evangelho em Cristo completamente. Se não houver mudança, não é Evangelho. A própria palavra arrependimento significa mudança de direção. Então, amados, caminhando para o fim, este amor pelo Evangelho é um fruto de conhecer mais o seu Senhor. E se queremos conhecer, nós vamos provar por meio do conhecimento e entendimento as coisas excelentes e superiores, e nos fará sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É o que Paulo diz no verso de número 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Sabe o que é isso aqui, amados? Santificação, processo que nós estamos. Vamos vencendo etapas, mas a gente não regride, a gente avança. A santificação nos leva para frente, não para trás. Se nós estamos voltando às velhas coisas, velhas práticas, é porque não estamos avançando em direção ao alvo e ao objetivo que devemos estar. Então o Evangelho está se perdendo em nossos corações. É bom notar aqui que Paulo está falando para os filipenses, para aqueles que moravam na cidade de Filipos, aquela cidade onde as pessoas desejavam ter o que se tinha na famosa Roma. Então, para os muitos daquela época, as coisas lindas e maravilhosas eram as coisas que vinham de lá. Era moda. Olhar para Roma e as coisas de Roma era moda, mas amados, viam coisas boas e coisas ruins de Roma. Alguns anos atrás eu estava conversando com alguns pais e disse assim: pastor, meu filho quer usar um certo tipo de roupa. Se ele estiver assistindo um certo tipo de roupa. Só que eu não gosto desse tipo de roupa, pastor. Como é que eu vou fazer? Eu disse assim para ele: olha, quem compra a roupa dele? Ah, sou eu. É? Então, não vai comprar. Mas eu não posso ser tão radical assim. Ah, já não é problema dele. Porque se você não gosta da roupa, você vai pagar por roupa que você não quer? Sabe, queridos? Não, mas a moda é moda. Essa roupa é moda. Essa roupa é famosa no mundo. Mas glorifica a Deus. É o que o pastor Hernando sempre fala lá nas suas mensagens. Uma vez, pegando um determinado lugar, num dos seus gelados, ele disse que pregou a mensagem, terminou a mensagem, ele foi encurralado por um grupo de pessoas, grupo de jovens, que o levou para o gabinete e disse para ele: você não deveria ter pegado essa palavra aqui, não deveria
olhou para aquelas pessoas e foi embora daquele lugar, sabendo que ele tinha pregado o Evangelho, pregado a palavra de Cristo Jesus, mas aquela palavra mexeu com as pessoas, incomodou aquelas pessoas, como Jesus fez em muitos momentos. Passaram alguns anos, ele voltou àquela mesma igreja, foi convidado para pregar naquele lugar. Ele pregou a palavra do Senhor e terminou o culto. Uma mãe procurou, disse: pastor, o senhor lembra de mim? Ele até brinca na sua mensagem e fala assim: olha, irmãos, a pior pergunta que a gente pode fazer para o pastor é perguntar assim: o senhor lembra de mim? Porque ainda mais ele, que é um pastor conferencista, está em vários lugares, falou: olha, não lembro, me perdoa. São tantas pessoas. O senhor lembra quando ele aqui na igreja e o senhor pregou uma palavra falando numa programação de juventude, falando a respeito de como nós devemos nos comportar. Os jovens foram ao Senhor e chamaram, reclamaram com o Senhor e tudo. Aquele jovem que estava encabeçando aquilo tudo era meu filho, e ele não queria ouvir a verdade, porque ele vivia nessas festas, no mundo, sabe, cedendo as pessoas às vontades do mundo. Ele não queria ouvir a verdade, ele não queria saber o que era. Ele disse: mas graças a Deus que o Senhor aquele dia fez aquela palavra, que a partir daquele momento meu filho foi para um determinado lugar, e ali ele entendeu que não era lugar para ele estar. Porque qual era um dos pontos daquela mensagem? Se você pode ir para uma balada para a glória de Deus, vá. Se você consegue naquele lugar, naquele ambiente, glorificar a Deus, então vá. Se você pode usar um entorpecente, dizer que este entorpecente é para a glória de Deus, faça. Mas se não puder fazer, fuja, porque é a aparência do mal. Amados, servir ao Evangelho é o que Deus chamou para fazer. Obedecer ao Evangelho, não ser rebelde, não ser, é difícil de lidar, é isso que Deus nos chamou para ser. Agora, se nós queremos ser dessa maneira e conseguimos agradar a Deus, façamos então. Deus nos chamou para viver o Evangelho, para obedecer a Deus, para guardar a sua palavra, como nós falamos hoje, para andar em alegria, termos confiança e servirmos a Deus através do Evangelho. Foi para isso que Ele nos chamou, para mais nada. Mas não é assim para nós que somos cristãos. As coisas maravilhosas são as maravilhas do Evangelho e não as coisas deste mundo. As maravilhas que estão reveladas na palavra, e em Cristo nós podemos provar essas maravilhas. Assim teremos também puros, sem mistura, que é o sentido do verso 10. Puros como ouro puro, sem qualquer mistura, para que nos apresentemos no dia de Cristo com frutos de justiça, o que são produzidos por Cristo. Encerrando a nossa palavra essa noite, meus irmãos, isto é o que Deus requer de nós ao estarmos neste mundo. Independente do que esteja acontecendo, Deus quer que sejamos alegres no Evangelho, confiantes em Deus e desejosos por fazer crescer no amor de Cristo com a sua palavra. Amém? Preste atenção nisso. Deus quer que sejamos alegres no Evangelho, confiantes em Deus e desejosos por crescer no amor de Cristo com a sua palavra. É isso que Deus quer de nós. Que Ele faça isso na sua vida, na minha vida, a você que nos assiste, a nós que estamos aqui nessa noite. Que a nossa confiança seja renovada nessa noite. Que a nossa confiança, que a nossa alegria seja renovada nessa noite. E que o amor ao Evangelho seja motivo de nos reunir aqui todos os domingos, todos os dias, para glorificar o nome santo e precioso de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. A você que está aqui conosco nessa noite, a você que está em casa, que essa palavra, assim como falou no meu coração, falou o coração que estão aqui também, tenha falado a você,
Se você está longe do Senhor, se você está fora dos caminhos do Senhor, retorne, volte à presença. Se você que está nos ouvindo está fora da comunhão, volte para a comunhão. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, tenha um encontro com Cristo, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Fique de pé, irmãos, estamos aqui. Vamos encerrar este culto nesta noite, orando ao Senhor. Deus abençoe a cada um que está presente aqui mais uma vez, e a você que nos assiste. Senhor, a nossa verdadeira alegria é fazer a Tua vontade. Senhor, se tem faltado alegria no coração de algum dos meus irmãos, ou até no meu, eu te peço, por favor, Senhor, renove essa alegria em nome de Jesus. Se tem faltado confiança, Senhor, ó Deus, traga teu sentimento aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, Deus. Se tem faltado comprometimento com o teu evangelho, meu Deus, nos ajude. Nos ajude a ter mais comprometimento com a tua vontade. Deus, eu agradeço por cada um dos seus filhos santos nessa noite, que tem atendido o chamado de estar aqui fazendo esta live aos domingos. Aqueles que estão em suas casas, participando através do Facebook, assistindo online o culto, abençoe da mesma forma. Ó Deus, e que o Senhor renove, ó Deus, em nós o sentimento da alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém. Dá-nos uma noite em Tua presença, Senhor. Dá-nos uma noite na Tua direção, uma semana, meu Deus, repleta da Tua presença. Leva-nos em paz nos nossos lares, Senhor, guardados e protegidos por Ti, livres do mal. E nos dê, ó Senhor, mais e mais a cada dia a Tua presença sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Todos nós possamos dizer amém. Deus te abençoe. Seja uma semana de bênção na tua vida em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar também através do Facebook.